mais um encontro aqui, mais uma live do Comando Flor de Lótus. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre yantras, né? O que são os yantras? Semana passada nós falamos um pouco, desde a outra semana falamos sobre meditação, né? Na semana passada falamos sobre os mudras, que são as posições das mãos e os benefícios que os mudras trazem, né? Hoje nós vamos abordar um pouco desse assunto pouco conhecido e talvez até utilizado de uma maneira muito simplória, que são os yantras, né? Eu trouxe aqui primeiro assim, uma definição do que são os yantras na Wikipédia, que é o que o pessoal vai encontrar mais generalizado assim, na internet, e depois umas outras formas de interpretação que estudiosos têm e que aprofundam o conhecimento do yantra, sua origem e tudo mais. Então vamos lá, vamos começar. Então a definição de yantra na Wikipédia, ele fala que yantra está em sânscrito, né? E que significa máquina, engenhoca. Eles dizem que é um diagrama místico, principalmente nas tradições tântricas das religiões indianas. Eles são usados para adoração de divindades em templos ou em casas, como um auxílio na meditação, usado para benefícios dados por seus supostos poderes ocultos, baseados na astrologia hindu e nos textos tântricos. Bom, você vê que a forma de abordar é exatamente de pessoas que não conhecem o que é o yantra, né? Trata como simplesmente para adoração da divindade, algo que está em templos, como se estivesse ligado somente à religião, e fala de supostos poderes ocultos. Então a gente vai tentar desmembrar um pouquinho o que é isso, né? As representações do yantra na Índia foram consideradas desde 11.000 a 10.000 anos antes da data presente, né? Foi encontrada a pedra de Bagha, encontrada no Paleolítico Superior, no Vale do Rio Som, que é considerada o exemplo mais antigo que estava envolvido na escavação da pedra pelo G.R. Sharman, que era o responsável lá da escavação. E essa pedra, Bagha, é considerada o exemplo mais antigo de yantra, tá? A pedra de forma triangular, que inclui gravuras triangulares de um lado da pedra, foi encontrada pintada em ocre, no que era considerado um local relacionado ao culto. Verificou-se que a adoração de deusas naquela região era praticada de maneira semelhante à atual. Kenover, que também estava envolvido na escavação, considerou estar associada a Shakti. Aí, na verdade, eu busquei essas informações mais profundamente, assim, tem até uma reportagem da época não, a reportagem é de 2015, que foi quando foi feito esse achado arqueológico, e não foi bem assim. Eles acharam a pedra Bagha, ela tem essa datação, sim, ela tem toda essa característica triangular, foi encontrada com pintura em ocre, e é considerada o culto, sim, da deusa. Mas não foi Kenover que considerou essa ideia, olhou a pedra e descobriu que era um culto à deusa, não. As pessoas locais, né, as pessoas da região, viram aquela escavação, viram a pedra quebrada e foram contestar: por que vocês quebraram a pedra que é sagrada pra gente e tal? Aí eles explicaram que era uma escavação, tinha sido encontrada, e as pessoas confirmaram que aquela era uma pedra como a que eles têm até hoje. Eles possuem na região
A sociedade de hoje ainda tem o culto a Shakti daquela mesma forma. Então ele não tirou essa ideia do nada, né? Foi a população que mostrou para ele o que aquilo simbolizava. Tá? Então, continuando a explicação que tem sobre yantras ali na Wikipédia, né? Como um auxílio à meditação, os yantras representam a divindade que é o objeto da meditação. Esses yantras emanam do ponto central, o bindu. Isso realmente o bindu é um ponto central que todo yantra possui. O yantra normalmente possui várias formas geométricas irradiando concentricamente a partir do centro, que incluem triângulos, círculos, hexágonos, octógonos e pétalas que simbolizam a lótus. O exterior, parte de fora do yantra, geralmente é um quadrado com 4 direções cardeais, com portas para cada uma delas. E uma forma popular, na verdade é a forma que representa Shakti, né? É o Sri Chakram. Ou Sri Yantra, que representa a deusa em sua forma como Tripura Sundari. O Sri Chakra também, Sri Chakram, tem algumas variações de falar. Também inclui uma representação de Shiva e foi projetado para mostrar a totalidade da criação e existência, juntamente com a própria unidade do usuário, da pessoa que usa, com o cosmos. E aí ele continua falando, o yantra pode estar numa superfície plana ou tridimensional, podem ser desenhados, pintados em papel, gravados em metal, em qualquer superfície plana. Tendem a ser menores em tamanho do que as mandalas. As pessoas confundem mandalas com yantras, né? E a gente vai ver uma diferença ali também. E tradicionalmente usam menos cores do que as mandalas. Os yantras ocultos são usados como amuletos de boa sorte, para afastar o mal, como medicina preventiva, no exorcismo e etc., usando seu poder mágico. Quando usado como um talismã, o yantra é visto como uma divindade que pode ser chamada à vontade pelo usuário. Eles são tradicionalmente consagrados e energizados por um padre, na verdade um monge, né, um representante dentro das tradições hindus, incluindo o uso de mantras que estão intimamente associados à divindade e ao yantra específico. Os praticantes acreditam que um yantra não tem vida, não tem função se ele não for energizado com um mantra. Então, primeiro a gente tem que entender que um yantra ele é uma representação gráfica de um mantra. Toda a existência, tudo que existe, possui uma cor, uma forma e um som. O yantra, ele é a forma do mantra. Ele é a manifestação gráfica de um mantra. Então, quando eles tratam um yantra como algo oculto, como algo magístico, como eles estão tirando do yantra a ciência que existe por trás do yantra. O yantra não é uma invocação mágica. E vocês vão ver que existe estudo sobre isso, né? Existem artigos científicos sobre o poder do yantra como uma energia. Não é algo, não é mágica, não é crença, né? É o que hoje nós compreendemos como a radiônica. Tá? São geometrias sagradas que cativam frequências. Isso é um yantra. Então vamos falar aqui agora, para quem não sabe, eu sou formada em arqueologia, não trabalho com arqueologia, mas eu tenho uma formação de arqueologia que me faz sempre
em tudo que eu estudo, em tudo que eu trato de informação, eu acho importante buscar na história e na arqueologia a fundamentação das coisas, para que a gente saiba de onde vem, para que serviam, como eram usados. A gente não pode entender que o conhecimento é algo que você simplesmente intuiu e partiu de você. Né? Tudo que existe, se ainda não foi manifestado, está no nos planos e manifestos, mas estão lá, na consciência superior, para que sejam manifestados. Então, esse conhecimento é um conhecimento que já existe na Terra. Então, a gente precisa averiguar na sua origem, tá? E aí eu fui buscar em um artigo científico muito interessante. A referência do que eu vou falar agora é do PhD, ele é PhD, Vijaya Raghavan, tá? Ele tem esse texto se chama Yantras or Mechanical Contrivances in Ancient India, Yantras ou Mecânica, Contribuições na Índia Ancestral. Esse é um artigo de 1952. A maioria dos textos que são utilizados para explicar sobre yantras hoje são ali de 2005 para cá. Então, esse é um conhecimento que está na área científica, mas está ali esquecido. Eu não vi ninguém se referir ao trabalho do Dr. Raghavan. Esse artigo foi através do Indian Institute of Culture, Basavagandhi, em Bangalore. E aí ele começa falando que desde os tempos antigos, a ideia de um yantra era muito comum e comprovada por dois fatos: a aplicação do conceito à esfera esotérica e a maneira como o yantra despertou a imaginação dos escritores espirituais. No culto esotérico, o yantra era uma carta que armazenava dentro de seus limites o poder espiritual. Desenhado sobre uma superfície plana ou feito em relevo, componentes ou detalhes que deviam ser estritamente conformes, né, geometricamente corretos, e como instrumento de alcançado poder espiritual, mereceu eminentemente o nome yantra. Nas mentes dos escritores, que eram essencialmente homens de fé religiosa e de desejo espiritual, o yantra ou máquina, que é a tradução do yantra, sempre sugeria uma analogia altamente adequada para o universo material, ou o mundano corpo ativado por um deus ou presidido por uma alma. E ele fala, a palavra yantra é derivada do inhame, da raiz. É aquilo que está enraizado, aquilo que é básico. Percebe-se que originalmente o yantra era a forma de capturar uma habilidade e trazê-la para a manifestação. Então, como é que o yantra surgiu? Ele surgiu lá atrás, nas primeiras tribos, nos grupos de indivíduos que queriam adquirir em suas vidas uma habilidade. Então, tudo se tornava um símbolo do qual poderia se utilizar para potencializar o seu uso. Então, por exemplo, o Gatiyantra, que é o Yantra Gati, significa a corda e o balde de um poço. Então, a pessoa queria ter a habilidade com a corda e o balde para puxar a água de um poço, eles formaram o Gatiyantra, que era um símbolo que dava à pessoa, trazia à pessoa essa habilidade. A mesma coisa, Taila Yantra, era a habilidade para quem queria trabalhar com um prensador de óleo. E assim, vários yantras foram criados para ativar na pessoa uma habilidade. Essa é a verdadeira base e origem do yantra. A habilidade mecânica havia produzido na Índia antiga muitos acessórios para fins científicos, atividades como instrumentos cirúrgicos em medicina, pakayantras,
ou instrumentos ou equipamentos de laboratório em medicina, rasayana, e os yantras astronômicos, que aí sim entra a astrologia védica, descrito nas obras Jyotish. E assim, no texto, o autor desenvolve uma beleza poética, é um texto lindíssimo. Depois eu vou ver se eu coloco ele lá no blog para quem tiver interesse, mas ele está em inglês, tá? Tudo que eu fiz aqui, eu fiz a tradução. Então ele desenvolve todo esse conhecimento, essa base do conhecimento do yantra, de uma maneira poética, né? Na construção dos yantras ao longo das eras, e ele vai citando ali os livros sagrados, tá? E descreve a utilização dos yantras como sendo máquinas de manipulação dos elementos da natureza a favor de um objetivo, o que veio a ser entendido pela humanidade depois como magia. Mas, né, a gente sabe que isso daí é matemática pura. Você está trabalhando com geometria sagrada. E desde o Gita, a máquina tornou-se um símile adequado para o homem ser apenas uma ferramenta nas mãos do Todo-Poderoso, que está no coração do homem. E através do seu poder místico, faz o homem não apenas se mover, mas também se iludir com a noção de ser um agente livre ou competente. Então é um texto muito lindo, gente. Porque ele mostra como a divindade, através de símbolos, ativação desses símbolos, da criação de elementais, como ele deu ao ser humano essa sensação, né, essa noção de que que nós somos parte do poder criativo da divindade, que nós podemos pegar aspectos geométricos, manipular, criar ali uma máquina, né, que o yantra ele é tido como uma máquina, uma pilha, como se a gente criasse frequencialmente uma máquina que vai funcionar a nosso favor, a favor da nossa mente, da nossa psique, ativando dentro de nós potencialidades, tá? Então, yantra, gente, não é mágica. Yantra é ciência. Bom, então vamos lá. Vamos diferenciar um pouquinho mandalas e yantras, né? As pessoas não sabem o que é um e o que é outro. Aí essa referência aqui sobre mandalas e yantras, os próximos passos aqui que eu vou abordar, peguei de um artigo também muito interessante, um artigo de mestrado de Mariana Seabra, que é da Universidade do Porto, esse artigo, que fala sobre mandalas e yantras e as escalas do universo. Esse artigo você encontra no site yogadharma.org. E aí ela fala, os mandalas são maioritariamente reconhecidos como parte integrante da tradição budista tibetana. A observação cuidada dos mandalas revela a sobreposição e repetibilidade de figuras geométricas e outros padrões diferentes de tamanhos, ou seja, são figuras com um determinado grau de autossemelhança. E normalmente até espelhados, né? Tem uns aplicativos muito interessantes, eu estava essa semana até utilizando uns, testando, né? Nem aplicativo, páginas online para você produzir mandalas. Então você começa a fazer uns pequenos traçadinhos assim na tela e ela se espelha para o outro lado. Ela reproduz automaticamente para as outras 3 partes. Você faz um canto só e ela cria a tua mandala perfeitamente, geometricamente correta ali para você. Muito bacana. Uma ótima terapia também, assim. Assim, em resumo, as mandalas são áreas delimitadas, com ou sem suporte físico, com um propósito ritual, em que toda manifestação cósmica, ou pelo menos uma hierarquia de divindades, está presente e é invocada. Em termos práticos, a construção e uso de mandalas estão associados a rituais específicos, como a construção de mandalas em areia, entre outros.
tá? Estes rituais duram vários dias e normalmente são entoados junto com a produção de mandalas os mantras, criando uma atmosfera em que a mandala material é apenas um lado físico de um processo de transformação do estado da consciência. Então, como eu falei, mandalas, o yantra ele é a representação gráfica de um mantra, mas durante a produção de mandalas, você também utiliza mantras para você imantar aquelas mandalas. Normalmente o mantra que tem o mesmo propósito para que você está usando aquela mandala. Então esses rituais culminam com a destruição da mandala. A mandala normalmente ela é feita então em material que depois possa ser destruído. Mas ela é feita transmitindo o ensinamento da impermanência de todas as coisas do universo. E mais uma vez simbolizando a forma que se desenvolve a partir do vazio e que a ele regressa. Então a mandala tem uma outra função, de mostrar que tudo se inicia do nada e que termina no nada. Se destrói a mandala para se constatar a impermanência da vida. E realmente a mandala ela é muito utilizada na tradição tibetana, budista tibetana. Então, os yantras, o yantra no caso, integram muitas das características das mandalas, mas apresentam uma geometria relativamente simplificada em volta de um ponto central. Como eu falei, tem o bindu, que é o ponto central, que no Shaivaísmo simboliza Shiva. E em volta desse ponto central, que pode estar claramente representado ou não. Então o ponto central ele pode ser um pontinho ou pode ser um vazio. Os padrões representados apresentam também um certo grau de autossemelhança. Existe uma, como você está trabalhando geometria sagrada, a harmonia dos lados, um lado normalmente é igual ao outro, tem ali seu equilíbrio, desenvolvendo-se a partir do ponto central. Dessa forma, conservam as características de evolução ou involução, do ponto central para as formas manifestadas ou da manifestação para a união. Contudo, destinam-se a uma utilização mais individualizada, com uma certa portabilidade, como a palavra yantra é comumente definida como qualquer instrumento para segurar, restringir ou apertar. É uma máquina ou um mecanismo. De fato, em termos de prática, yantra pode ser definido como uma ferramenta de meditação. Por um lado, concentra a atenção do aspirante, da pessoa, focando a mente. Por outro lado, concentra uma determinada energia do universo. Isso é, funcionam como um receptáculo para a divindade ou um determinado aspecto do divino, como é explicado no Kularnava Tantra. A base, o yantra é muito utilizado pelo Tantra realmente. Tá? Apenas 2 tipos são relevantes na prática do yoga. Então, quando a gente fala de yantra, a gente viu aqui que ele é muito antigo, ele se fundamenta mais no Tantra, mas mais para frente ele acaba se tornando muito relevante na prática do yoga. Os yantras usados no puja, ou seja, na veneração de uma determinada divindade, e yantras que são utilizados como suporte para a meditação. Esses 2 tipos podem ser geometricamente idênticos e possuírem diferença na sua função, e o mesmo adepto, a mesma pessoa, pode usá-los de ambas as formas. Tá? Finalmente, em termos de diferenciação, relativamente às mandalas, os yantras são de menores dimensões e destinam-se a uma prática frequente ou mesmo diária, de caráter usualmente mais privado. Assim, é habitual a sua construção em materiais não perecíveis ou não
ou são desenhados em papel, utilizado em... o yantra ele é feito até em plaquinhas de ouro, de cobre. Na astrologia védica é muito comum você utilizar alguns minerais específicos ligados a determinados grahas, planetas, né? E aí entra também os yantras conforme o elemento daquele planeta, e aí fazem as plaquinhas conforme o elemento. Mandalas e yantras como ferramenta para ativar energias, estimular pensamentos, harmonizar sentimentos e coordenar forças internas e externas. Bom, e aí você me pergunta, Grazi, onde é que eu busco esse conhecimento, esse estudo? A gente está falando de uma forma muito abrangente aqui, né? Pouco tempo, é um estudo muito antigo, são muitos os yantras, nós vamos falar um pouquinho deles aqui, mas você pode, né, tá criando as mandalas, os yantras podem ser criados, então você precisa buscar esse conhecimento para você saber o que você está fazendo. Porque quando você constrói um yantra, você está trazendo à vida um elemental, né? Um fruto da sua consciência junto à divindade. E você se torna responsável pelo desenvolvimento desse elemental. E você precisa colocar nele uma intenção, né? Tanto que dentro da espiritualidade, eles preferem, né? Eles dizem que um yantra ele deve ser dado por um monge, né? Por um padre, como eles falam. Porque tem que saber, você tem que saber o que você está fazendo, né? Então, onde buscar esse estudo? Para um estudo mais profundo, é inevitável a análise dos textos originais em sânscrito e também em tibetano, no caso da vertente budista, né? Para além das dificuldades inerentes ao estudo dessas línguas, é essencial uma imersão nas respectivas tradições espirituais, já que a linguagem é muitas vezes utilizada de forma simbólica e abundam os termos sem equivalentes nas línguas ocidentais. Então eles falam, se você for fazer um estudo em sânscrito, em tibetano, nos textos, né, nesses textos, e você não conhece dessa língua, fica realmente difícil você compreender os termos que não possuem nenhuma tradução exata para a nossa língua. Adicionalmente, no estudo das tradições associadas ao yoga, ainda existe uma interação deficiente entre os dados arqueológicos, arquitetônicos e artísticos e os dados textuais, como relatado aqui nesse texto. Então, o que eles falam é que a gente está tratando aqui de um artigo, né? Então, ao estudar sobre isso, ao buscar sobre esse assunto dos yantras, das mandalas, a autora ela sentiu essa dificuldade, né, de correlacionar muitas vezes os dados arqueológicos, arquitetônicos, artísticos e os textos que existem sobre essa informação. Não é uma coisa simples, né? Ainda mais imagina para um mestrado, essa mulher deve ter tido que correr atrás de muita coisa, porque ela, no caso, o artigo dela é portuguesa, né? Mesmo que ela saiba inglês, a maioria das coisas vão estar em hindi, né? E os tipos de yantras. Bom, aí eu peguei um site bem bacana que ilustrou, deixou bem bonitinho, que é o pujanpujari.com. E aí ele fala que geralmente se utiliza 56 yantras. E que possuem benefícios milagrosos, porque aqui você já vai entrar também nas questões ligadas às deidades, né? Então as pessoas aqui utilizam de forma religiosa esses yantras. Aí você pode me perguntar, Grazia, eu não tenho ligação. Olha, yantras e mantras, realmente você precisa ter uma certa entrega a essas energias. Se você reluta, se você não se sente bem com a linhagem do povo do Oriente, principalmente da Índia, eu indico que realmente você busque outras ferramentas.
Mas quem se identifica e realizar, né, essa interação com os yantras vai poder sentir a força que eles têm. Tá? Os yantras são definidos como mantras visuais, como a gente falou. Desde os dias antigos, esses yantras são usados para remover os efeitos maléficos e fortalecer os poderes positivos. E aqui ele tem uma lista de yantras. Essa lista eu vou disponibilizar depois lá no blog do Comando Flor de Lótus, tá? O primeiro, né, que é aquele que está ligado a Shakti e que eu mostrei antes para vocês, eu vou mostrar aqui a outra versão dele, é o Sri Yantra, ou Sri Chakram, que ele é muito indicado para aprendizagem, sabedoria, criatividade, finanças, beleza, enriquecimento espiritual. Eu vou colocar aqui para vocês irem visualizando, tá? Essa é uma outra forma de representar o Sri Chakram, Sri Yantra. Ele é vamos dizer assim, o concurso dos yantras, né? É aquele que aborda tudo aquilo que a gente busca em sociedade, né? Conhecimento, criatividade, prosperidade, beleza. É este. Aí tem vários outros. Mahalakshmi Yantra, para deusa Lakshmi, para quem quer atrair riqueza e prosperidade. Kamla Yantra, também para riqueza e prosperidade. Tem diversos. O Gayatri, não sei se vocês lembram, numa das nossas lives que eu falei do mantra Gayatri. O Gayatri é um mantra que no nosso sistema solar todos os seres de luz estão conectados a eles, principalmente a energia de Vênus. Os seres ligados à energia de Vênus estão conectados ao Gayatri e ele é um yantra para atrair energia pessoal. Deixa eu ver qual outro interessante também. Sarasvati. Sarasvati é a senhora da educação, da inteligência, da criatividade, da música. Esses são 56, né? Deixa eu ver algum outro interessante para mostrar aqui a vocês. O Gita Yantra, que é para obter o sucesso. O Patanjali Yantra, que é muito interessante para quem quer trabalhar o seu poder de Jyotish, de se tornar um bom astrólogo, de ter a outorga da divindade, de abrir um mapa astral de uma pessoa e ser capaz de ler ali a vida da pessoa. O Ganesha Yantra, que é um yantra para a prosperidade de Lord Ganesha. E assim vai, gente. São muitos yantras. E aí eu vou disponibilizar lá no blog para vocês, tá? São lindos. Essas tabuletas de yantras são lindas. O Kalasarpa Yantra, que é algo que dentro da astrologia védica é um conhecimento sobre os nodos da lua. E quem tem Kalasarpa precisa fazer algumas limpezas de energias negativas para afastar obstáculos da vida. O Kalasarpa Yantra aqui. E aí vai. Para quem quer ter um casamento feliz, harmonia no lar, no seu relacionamento, Chukra Yantra. Esse yantra também muito interessante, também dentro da astrologia védica, Navigraha Yantras, que é o yantra relacionado aos 9 planetas, harmonizando os
os 9 planetas ao mesmo tempo, atraindo prosperidade. E o Chandra Yantra, ligado à Lua, para ganho de conhecimento. Bom, aí sobre a prática de meditação com o Yantra. É importante, né, que você crie um espaço sagrado, você tenha um altar, né, onde você possa se sentar diariamente na sua casa. Você vai selecionar um Yantra. Eu indico, né, façam o seu mapa astral, procurem alguém que conhece, não só de Yantra, alguém que conhece de astrologia védica, que vai saber analisar seu mapa, que vai saber verificar as energias debilitadas que você tem, que precisa corrigir. E tem aquelas que são indicadas o Yantra, e a pessoa vai poder te indicar o melhor Yantra para você começar a trabalhar a sua energia do seu mapa. O seu mapa védico, na verdade, ele é a representação do seu Odu, né? De como estava o céu sobre a sua cabeça na hora em que você nasceu. Então, todo mapa tem seus aspectos benéficos e maléficos, tem influências boas e ruins. E nos foi dada a chance, né, com todo esse conhecimento, a gente tem a chance de harmonizar aquilo que está em desarmonia. E o Yantra, ele é uma das ferramentas que te ajuda nesse processo, tá? Então a pessoa vai poder te indicar um Yantra correto para você. Se você vai se relacionar ao Yantra, você também pode fazer uma escolha pessoal, seguir a sua sensibilidade mediúnica e sentir, intuir um Yantra para você trabalhar. E aí você seleciona, você ajuda a obter essa energia, vai te ajudar a obter essa energia. De acordo com o nível dos seus olhos, você vai posicionar o Yantra numa mesa, numa plataforma, num local onde fique visível para você. Aí você coloca uma vela na frente do Yantra. Depois você vai acender e concentrar os olhos na chama da vela por 7 minutos, tente piscar os olhos. Concentre toda a sua intenção e atenção em obter a energia desse yantra em sua vida. Esse tipo de prática de meditação é conhecido como Tratika. Existem várias técnicas que podemos usar quando se trata de meditação. Invocando as energias dos yantras em sua vida, você ajuda a fortalecer a sua aura, aumenta a concentração e o foco. E eles indicam que se faça esse tipo de prática por 21 dias. Você pega um yantra e trabalha a energia dele durante 21 dias. E, bom, pode acontecer vários insights, né? Você pode receber várias informações ou simplesmente não receber nada, só sentir mudar alguma frequência na sua vida, você sentir, focar no propósito daquele yantra, do que foi escolhido para você ou que você intuiu. E com certeza é mais uma ferramenta, né, que vai estar te auxiliando no seu autodesenvolvimento, em você se voltar para a sua espiritualidade. E se você tiver mais interesse ainda em trabalhar com yantras, você pode também buscar o conhecimento da radiônica, né? Que aí você já sai um pouco também da questão do hinduísmo, das origens ali orientais, de Tibete, Índia, e já traz mais para o Ocidente. É uma mesma fundamentação, uma mesma intenção e trabalho com geometria sagrada, onde você vai estar criando um elemental com uma função, né? E você vai cultivar aquela energia ali a seu favor, tá? Bom, gente, é isso que eu tinha hoje para tratar sobre yantras. Na próxima semana eu quero trazer a complementação disso que são os mantras, né? Que a gente ainda não abordou, que eu deixei para o finalzinho, que eu quero ver se eu consigo fazer uma coisa especial.
Mas aí vamos ver. Se der certo, vai ser surpresa. Tá bom? Então agradeço a todos e agradeço a presença de todos. Que vocês tenham uma ótima semana. Que os yantras, que vocês consigam estudar um pouquinho sobre yantra e que descubram toda, além da mística, né, do yantra, que vocês descubram que é trabalhar a polaridade da nossa mente, né, o místico e a ciência, em benefício da existência da humanidade. Tá bom? Muito obrigada. Namastê. Até a próxima terça-feira. Semana que vem estaremos no horário normal, 18 horas. Tá bom? Um abraço a todos.